Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos iniciar aí. Nós já temos 5 minutos, né? Já passaram-se 5 minutos das 10. Então, quem for chegando aí vai se adentrando do assunto. Hoje a gente vai dar continuidade à aula da unidade 2 lá, que fala sobre diversidade. Na aula passada, eu pedi para você, nós vimos um pouquinho sobre a diversidade religiosa. Pedi para vocês, né, a produção aí de um vídeo se manifestando em relação à questão da religião, por ser um assunto muito particular, por cada um ter a sua visão, ter a sua ideologia, né, a sua religião em si, né, então por isso é muito complicado a gente pedir uma atividade nesse sentido, porque isso é uma questão muito particular, né, então eu não gosto de, digamos assim, interferir nisso. É lógico que a gente tem que conhecer os conceitos, né, porque é um conteúdo atual, é um conteúdo relevante quando a gente fala de Enem, porque caem questões em torno disso tudo. E hoje a aula ela não é muito diferente nesse sentido. Por quê? Nós vamos continuar com a temática diversidade, só que hoje é diversidade de gênero, né? É algo que alguns anos atrás era um tabu, era algo que não era nem discutido, que não era nem falado. A Angel já colocou, vixe, é bem isso mesmo, né? Assim, até eu tenho muito cuidado ao lidar com isso, porque muitas famílias são tradicionais, ou pelo contrário, né, às vezes a gente já se depara com alguns alunos que têm uma tendência diferente, né, e tal. Então, é um conteúdo bem delicado, mas é um conteúdo necessário, porque essas questões de diversidade, elas são muito recorrentes, no qual pegam-se situações onde ocorrem, por exemplo, homofobia, e eles colocam todo um contexto por detrás dessa questão e lançam a pergunta no Enem, né? Tanto que se buscar nas provas anteriores, vocês vão achar aí várias questões relacionadas a essa diversidade de gênero. E hoje nós temos nomenclaturas bem diferentes para designar cada tipo de opção, né? Então, antigamente só se falavam, né, nos gays ou nas lésbicas, né? Então, hoje não, hoje a gente já tem outras denominações, né? Então, tentei trazer isso hoje, essa abordagem, para que justamente se conheçam essas denominações e um pouquinho sobre a questão da homofobia em si, que hoje no Brasil já é aprovado por lei, e praticar atos homofóbicos, a pessoa ela acaba sendo punida diante do nosso Código Penal vigente, ok? Então, vou iniciar aqui, deixa eu só colocar o modo de compartilhamento. Ok. Então, a diversidade de gênero. Um dos princípios que norteiam as normas dos direitos humanos, né? Então, vejam que está na Carta Magna dos Direitos Humanos, essa questão da diversidade de gênero. Me pediu para participar. Isso. Os seres humanos, embora sejam iguais na essência humana, não são iguais, nem nascem iguais em direitos e deveres. A igualdade ela é construída pela consciência social e requer contínua atenção para não ser ferida. No mundo atual, em particular no Brasil, a igualdade entre as pessoas ela ainda não está assegurada. Então, isso aqui era o que regia, aliás, o que rege a Carta Magna. Então, hoje nós temos uma seguridade através da lei, normas legais, porém, por que se fala que no Brasil ela ainda não é assegurada? Porque ela não é garantida a partir do momento da expressividade do, da questão principalmente do homossexualismo. Né? Então, muitas pessoas, justamente por conta dessa tradição que eu mencionei no início da aula, se demonstram aversivos em relação às pessoas que optam por um tipo de manifestação de gênero diferente. A identidade de gênero. Então, nós vamos conhecer o que é o conceito identidade de gênero.
O gênero é construção cultural processado na educação formal e informal de homens e mulheres, contrariamente do senso comum, a qual compreende que biologicamente, no caso eu estou falando de genética, órgãos genitais, o sexo por si determina o comportamento masculino e feminino. Então, aqui é a identidade, né? Aquilo que está ligado à nossa questão biológica mesmo, ao ser homem fisicamente, ao ser mulher fisicamente. A identidade de gênero consiste no modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero. Se eu me identifico como mulher, ou se, no caso, o homem se identifica como homem. É o famoso, sou mulher, sou do sexo feminino e me aceito como mulher, me aceito conforme o sexo feminino. Em suma, representa como a mulher se reconhece, homem e mulher, ambos ou nenhum dos gêneros. Então, é aquilo que eu me reconheço como ser humano. O que vai determinar a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se sente e se percebe. Vamos imaginar que eu sou do sexo feminino, mas não me encaixo, eu acho que eu não deveria ser do sexo feminino. Então, é aí que eu começo uma outra identidade de gênero. Então, eu vou me opor à minha genética, digamos assim. Então, por isso que a gente tem essa denominação identidade de gênero. É eu me identificar com um gênero na qual é predisposto por fatores biológicos. O gênero parece ter aparecido primeiro entre as feministas. Então, a primeira vez que isso foi discutido, foi que se quebrado esse tabu, porque antigamente não se falava sobre isso, inclusive as pessoas que falavam eram condenadas. Então, os primeiros registros que se tem dessas discussões foram através de movimentos feministas, de feministas americanas, que queriam insistir na qualidade fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. Então, através dessa reivindicação que ocorreu entre as americanas, principalmente se a gente for pegar a questão da Revolução Industrial, onde a gente tem um destaque das mulheres dentro das fábricas, a gente consegue perceber esse despontar desses movimentos. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual. Então, por que essas nomenclaturas nesse sentido aqui? Porque lá no passado, fatores sociais, posições sociais, elas eram ditadas por questão sexual. Então, nós sabemos que lá no passado, a sociedade ela era dominada pelos homens. Então, através dessa dominação surgiram tais atitudes e tais movimentações e organizações para se quebrar esses movimentos. O gênero sublinhava também o aspecto relacional das definições normativas de feminilidade. As que estavam mais preocupadas com o fato de que a produção dos estudos femininos centrava-se sobre as mulheres de forma muito mais estreita e isolada. Utilizaram o termo gênero para introduzir uma noção relacional no nosso vocabulário analítico. Então, essas mulheres que se encontravam insatisfeitas com aquela situação, com aquela organização social, né, justamente foram atrás e buscaram para que houvessem essa modificação e essa denominação do vocabulário analítico da palavra gênero. Outros conceitos, que é o sexo, que é a questão do sexo feminino e masculino, temos algumas questões muito específicas e consideradas até mesmo raras dentro da biologia, da genética e da medicina, que são as questões genitais e extragenitais, no caso de pessoas que são hermafroditas, mas isso são peculiaridades que existem e são difíceis, não são tão comuns, digamos assim. A sexualidade, que é entendida de forma mais ampla, que é a expressão cultural, inclui sentimentos, fantasias, desejos, sensações, interpretações, que é mais como o ato sexual em si, né? Então não entra muito na denominação de divisão daquilo que eu escolho ou não escolho ser. Aí nós temos a orientação sexual. Vejam, identidade de gênero, agora nós temos orientação sexual. Pessoal, qualquer coisa é só vocês chamarem, tá?
Eu sei que é um tema que ninguém gosta muito de falar, mas vamos aí. A orientação sexual é a atração afetiva a uma pessoa que uma pessoa sente pela outra. Varia desde a homossexualidade exclusiva até a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas formas de bissexualidade. Os psicólogos não consideram que a orientação sexual seja uma opção consciente que possa ser modificada por um ato de vontade. Então, a orientação sexual é por quem eu vou me sentir atraído. Se eu vou me sentir atraído por um homem ou se eu vou me sentir atraída por uma mulher. Então, já temos duas denominações em relação à questão do gênero em si. A identidade, que é como eu me vejo, e a orientação, por quem eu me sentirei fisicamente atraído. Esse conceito ele veio substituir. Então, vejam, hoje não se usa mais o termo opção sexual, se utiliza o termo orientação sexual, visto que as pessoas não escolhem sua orientação, ou seja, elas desenvolvem sua sexualidade ao longo da vida. Então, por isso que se modificou essa nomenclatura. Porque se eu falo opção, eu vou optar por quem eu vou me sentir atraído. Então, não é opção, ele vai ter a sua orientação. Então, não se escolhe por quem a gente vai ter essa atração. Então, por isso que houve essa mudança na nomenclatura. Nesse sentido, uma pessoa não opta por ser heterossexual ou homossexual. Identidade sexual. Conjunto de características sexuais que diferenciam cada pessoa das demais e que se expressam pelas preferências sexuais, sentimentos e atitudes em relação ao sexo. É o sentimento de masculinidade ou feminilidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. Então, essa identidade sexual, ela é próxima à orientação sexual, porque também vai estar direcionado a uma questão de atração. Os estudiólogos, antropólogos definem aqui que essa identidade está ligada também a mais uma questão sentimental que será desenvolvida, enquanto a orientação é mais uma questão física. Nem sempre está de acordo com o sexo biológico ou com a genitália da pessoa. As desigualdades de gênero foram construídas historicamente em decorrência de um modelo de sociedade marcadamente patriarcal. O que são esses modelos marcadamente patriarcal? É a famosa família tradicional, né, construída por homem, mulher e a base dos filhos, baseada numa forte organização sexual e hierárquica partindo do domínio masculino na esfera familiar, transposta para a esfera pública. Então, tinha-se essa organização, que era predominante lá no passado, onde, para ser bem visto socialmente, para ser incorporado dentro da sociedade, ele deveria fazer parte de uma família patriarcal, ele deveria compor a família patriarcal, sendo homem ou sendo mulher. Aí nós temos os tipos. Dependendo da atração afetiva, a orientação sexual é classificada em 3 tipos. Heterossexual ou heteroafetivo, que é quando uma pessoa se atrai por um gênero diferente do seu, no caso o homem se atrai pela mulher, a mulher se atrai pelo homem, né, todo mundo conhece. Temos o homossexual ou homoafetivo, quando a atração ocorre entre pessoas do mesmo gênero, no caso estão as lésbicas, atração entre mulheres, ou os gays, atração entre homens. Também todo mundo conhece essa denominação, ela é muito comum. Aí temos bissexual, biafetivo, quando a pessoa ela sente atração por ambos os gêneros. Isso não significa que ela vai ser gay ou lésbica, mas ela vai se sentir atraída por ambos os sexos. Aí temos a questão da igualdade entre os gêneros, que é muito mais complexa, que indica em ofertas educacionais para meninos e meninas com as mesmas oportunidades. Isso aqui foi o que a gente viu no anterior, só esboçado através da exemplificação, pessoal. Oportunidades e direitos de usufruírem os métodos de ensino e currículos isentos de estereótipos, além de orientações acadêmicas sem preconceitos de gênero. Então, oferecer oportunidades, não só em âmbito escolar, mas dentro do mercado de trabalho, independente da opção, independente da orientação de cada um.
Como eu disse, através dessas subdivisões, nós temos alguns termos que foram surgindo dentro da sociedade, de acordo com esse avanço. Um deles é o travesti, que é a pessoa que não se identifica com o gênero biológico e se veste e se comporta como pessoas do outro sexo, né? Então, é o famoso termo que a gente utiliza para representação do homossexual, no caso, o homem que se veste como mulher e se comporta como mulher, ou a mulher que se veste como homem e se comporta como homem, para atender aquilo que o seu interior, digamos assim, idealiza, ou aquilo como a pessoa vai se sentir encaixada no mundo. Temos os transexuais, esse termo deriva da classificação transexualismo, transtorno de identidade sexual. Anteriormente, alguns anos atrás, isso era descrito como uma doença. Hoje, nós já temos algumas cirurgias que auxiliam nesse processo de transformação física. Isso estava descrito na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, enquanto o fator lá no passado. Segundo a OMS, o transexualismo é um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Esse desejo se acompanha, em geral, de um sentimento de mal-estar ou inadaptação, por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar o seu corpo tão conforme como possível ao sexo desejado. Então, eu trouxe uma imagem aqui que eu acredito que todo mundo já viu passar na televisão. Inclusive, agora, no último Dia dos Pais, existiu uma grande discussão em torno dessa figura aqui, né, que é a famosa Tami, onde ela foi utilizada para fazer a campanha em referência aos pais. Então, vejam como a nossa sociedade ela ainda vê de diversos ângulos essa questão da organização social, sexual como um todo. Então, aqui a gente tem a referência dela, onde ela passou por procedimentos cirúrgicos e também pela intervenção hormonal, né, para que ficasse com alguns traços masculinos. E temos a outra denominação, que é o drag queen, que são homens que se vestem de mulher de maneira caricata, com o intuito de realizar performances artísticas, que incluem canto e dança, geralmente em festas e casas noturnas. Não só o homem que faz isso, mas as mulheres também fazem. Só que os maiores registros e os mais famosos, digamos assim, são os casos de homens que se vestem como mulheres, né? Um exemplo disso, que é muito conhecido no Brasil também, que é o Pablo Vittar, né, que ele faz essa caracterização aí nos shows, nos programas de televisão. Então, ele é reconhecido justamente por essa produção toda de drag queen, né? Então, muitos ainda conseguem ganhar a vida através dessa produção toda. E hoje, depois de conhecer essas denominações aqui, nós temos algumas coisas que são predispostas em leis, no qual o Supremo Tribunal Federal sancionou, a lei que confirmava a homofobia como crime. Por ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais está permeado de fatores analíticos dentro da sociologia e por força do regimento interno do Senado brasileiro, o texto do artigo 122 perdeu sua validade, que era o que era contra as manifestações homossexuais dentro da sociedade, apesar de ser erroneamente tido como inválido, algo que causa confusão entre aqueles que não acompanham a tramitação do projeto. Ele foi debatido e previsto no relatório de Fátima Cleide e aprovado no Senado. Então, o que essa lei vai dizer? Então, temos as normativas aqui, onde pune a discriminação, o preconceito de origem e condição da pessoa idosa, com deficiência de gênero e sexo. Então, vejam que anteriormente nós já tínhamos essa lei em vigor no nosso país, porém,
alguns pontos não existiam dentro dessa seguridade, que era a questão da orientação sexual, orientação de gênero. Então, com essa alteração da lei, esses tópicos aqui eles foram acrescentados e são assegurados hoje para todas essas pessoas. Define como crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Aí então entra mais uma vez gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Também não estava previsto no artigo 1º. No artigo 2º também entra em vigor, através da alteração da lei, a questão da punição, onde nós encontramos esse grupo novamente. No artigo 4, praticar o empregador o pressuposto ato de dispensa, que no caso aqui, pessoal, esse do artigo 4, é a questão de demitir uma pessoa por se declarar homossexual. Tá? Então, no caso, o homem se declarar gay ou a mulher se declarar lésbica. Então, a lei ela também vai punir o empregador que demitir esse funcionário justamente por somente se declarar homoafetivo. Então, isso não é motivo, diante da lei, para desempregar uma pessoa. Temos no artigo 8º, que é impedir ou restringir a expressão e a manifestação da atividade em locais públicos ou privados, né? Então, todos ali têm o direito de se expressar e manifestar essa atividade. A exemplo disso, temos algo que acontece todos os anos, esse ano acho que não aconteceu e não vai acontecer devido à pandemia, que é a famosa parada gay. E proibir a livre expressão e manifestação da atividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos e cidadãs. Então, principalmente na questão dos drag queens, travestis. Então, eles têm esse direito de manifestação, e isso também está assegurado mediante a lei. Aí, pessoal, no livro de vocês, na apostila lá do Agora Vai Enem, tá? Então, consta todos esses mesmas subdivisões que eu trouxe aqui para vocês, tá? Lá na apostila, então, vocês terão... deixa eu pegar aqui, é diferente os nossos, né? Acho que vocês estão vendo. Eu só desativar aqui o modo de exibição. Acho que aqui agora tá para ver, né? Aqui da diversidade de gênero, tá? Então é nesse aqui, aí ficou melhor. Nesse aqui vocês vão ter o questionário. Esse questionário vai ter as perguntas lá, que são as questões de 1 a 10. Então, como eu sempre faço lá no Class, vocês vão colocar somente as respostas lá, né? Eu tenho o gabaritinho montado, vocês vão colocar as respostas corretas, tá? Pessoal, tem alguma dúvida, algum questionamento em torno desse assunto? Professora, a senhora falou da identidade de gênero e também da orientação sexual, que são coisas diferentes, né? Então, eu posso Sim, ter um homem que ele se identifica como mulher, se veste como mulher e tal, no caso, um travesti. Só que ele continua tendo a atração dele por mulheres. sim, aí ele entra até no conceito do bissexual. Mas se ele só tiver atração pelas mulheres, ele só gosta de se vestir que nenhuma. Mas ele não tem atração por homem. Não, aí no caso é bem o que você disse mesmo, ele só vai fazer essa produção artística. Então ele não vai entrar porque daí ele não tem a questão da identidade de gênero, entendeu? Entendi. É algo bem peculiar e bem curioso, justamente por conta dessas várias nomenclaturas, né? Então, anteriormente só se falava de homossexual e gays, lésbicas, né? Então hoje, justamente por conta dessas diversas outras coisas que vão surgindo, né? Muitas denominações novas também vão surgindo. Inclusive, ano passado, quando eu trabalhei, tiveram perguntas cabulosas, por exemplo, de mulher que virou homem, e daí a mulher engravidou. Eu falei, gente, mas aí vocês estão mirabolando muito, né?
nesses casos. Não estou dizendo que isso seja impossível, né? Mas o pessoal vai além, né, na criatividade, vai além na criatividade aí para fazer um questionário diante disso aí, né? Mas o pior é que acontece, tem aquele casal lá que eu não lembro o nome das duas, mas uma se chama Neném. Que daí são duas mulheres, né? Ah, E que elas era queriam dupla ter lá, um... né? Pepe e Neném, né? essas aí. E aí elas queriam ter um filho, e aí a Neném, eu acho que engravidou. E E ela ela era tinha, o homem? ela tinha assim, ela tinha a aparência do homem, mas aí ela que ficou grávida. E era um negócio meio esquisito, né? Mas É difícil compreender. Eu acredito que só quem vive na pele mesmo aí e quem tem essas peculiaridades que sabem como é que isso funciona, tá? Mas o fato é, como dizem, né? A gente tem que conhecer tudo isso aí e a gente tem que respeitar, né? Cada um tem a sua particularidade. É igual a questão da religião na aula passada, né? Cada um tem a sua ideologia, a religião que frequenta, acreditar na sua filosofia de vida. E é como a gente fala, né? Ainda tem muitas pessoas que ainda vivem no armário, né? Que ainda tem esse receio de se abrir para o mundo, pois é, né? aflorar. Depois Com cara da, sobre isso depois da agora. aula passada, com a aula de religião, eu fui pesquisar na internet mais sobre aquela questão de muçulmanos, não sei o quê. Aí eu achei no Instagram uma mulher, uma influenciadora que chama Mariam Chamadi. E ela é muçulmana. Ela usa aquele, eu não sei o nome, aquela burca na cabeça e É tudo. burca. E aí eu fui procurar saber, né? Que eu achei que era por um motivo assim. Que eu fui procurar saber, né? Nos stories dela, por que usava tudo. E ela falou que nem é por causa do marido, que porque não pode mostrar. É questão de respeito a Deus para ela, porque eles acham que depois da menstruação a mulher tem que se guardar. Aí eu achei legal, porque na minha religião também a gente usa o véu, né? Eu sou da congregação, e só que a gente só usa o véu na igreja. E eu achei, ou na hora de orar, alguma coisa assim, né? E eu achei legal que elas sempre usam. Eu fui procurar saber por que elas usam sempre. Na minha religião só usa no período de estar ali, vamos colocar assim, orando. É algo bem particular, né, Larissa? Até quando a gente fala de muçulmanos, a gente sempre tem a figura da mulher bem submissa. Inclusive, tem uma tribo indígena, eu não sei qual é o nome agora, né, porque são várias, tem uma tribo indígena que traz esse ritual ligado à religiosidade, que a mulher, quando ela, no caso a menina, quando se torna mulher, ela, ela fica guardada lá numa oca, e ela só vai ter acesso ao restante da tribo depois que ela se casar, né? Depois que ela ter o seu marido dentro da tribo indígena, né? Então é algo bem particular que respeita essa tradição, e muitos ainda se atêm a essa tradição como algo intocável. Então eu vejo que é a mesma questão do homossexualismo como um todo, né? Ainda se torna um tabu, ainda é muito difícil de ser discutido, muito difícil de ser debatido, principalmente dentro das escolas. Muitas famílias são tradicionais, trazem essa vertente de família patriarcal. Então, por isso que quando a gente fala de discutir sobre esse assunto, é algo bem delicado, e a gente tem que saber muito bem utilizar as palavras para não expor ninguém, para não ofender ninguém, né? Certo, pessoal? E tem também atividades lá no Agora Vai, tá ok? A Inês comunicou que a gente vai reabrir algumas coisas até no período da segunda-feira, para quem não fez, tá? As minhas atividades sempre encerram na sexta, mas nós vamos reabrir, vai ficar reaberta até segunda-feira, mas as atividades de hoje vão ficar até sexta-feira que vem, tá ok? Então, para hoje, vocês terão esse formulário da apostila, que vocês vão colocar só a resposta, e vocês terão lá o simulado no Agora Vai Enem, tá? E também tem uma avaliaçãozinha, só que essa avaliaçãozinha é só uma questão, tá? Então procurem lá na plataforma Agora Vai um simulado e uma avaliação, só que essa avaliação é só uma questão, tá ok?
Para sexta-feira que vem, eu já vou avisando vocês que eu não farei a aula, porque está se aproximando aí o Dia dos Professores, certo? Aí eu vou trazer um assunto relacionado à função social do professor, quando que vai reabrir as coisas. Eu vou reabrir hoje, tá? Ficou combinado de todos os professores reabrirem hoje. Então, sexta-feira que vem, retomando aqui, vou trazer uma abordagem da função social do professor, tá? Então, eu vou fazer uma análise e vocês vão fazer uma produção em torno disso, tá? Por que que eu estou pedindo um pouco antes? Porque tem gente que sempre acaba entregando atividade atrasada para dar tempo de até o dia 15 todo mundo ter entregue, tá ok? É isso. Mais alguma dúvida? A Larissa, a outra Larissa perguntou aqui, deixa eu ver o que ela falou. Quando vão reabrir as coisas e vão ficar até segunda? Isso. A Inês nos comunicou hoje para reabrir hoje, vai ficar reaberto até segunda-feira as atividades atrasadas, para quem não fez. Tá? Mas as de calendário normal seguem os dias de início e fim. Mas todos os professores, porque desde que teve aquele simulado estadual lá, que a gente perdeu umas coisas, e disseram que todos os professores iam abrir, mas até hoje tem uns que não abriram. Então, é o famoso. É o famoso, não posso afirmar pelos meus colegas, né? O fato é que algumas as coisas dentro de sociologia eu vou reabrir hoje, só que vai ser um prazo curto, né? A Inês nos orientou para ser um prazo menor, até segunda-feira, certo? Mas que todo mundo iria reabrir. Aí eu não posso te afirmar, né? Porque não compete a mim falar pelos outros ali. Mas acredito que sim, né? Porque quando ela coloca lá, todo mundo fala, concorda? Ô, professora, em questão também, tipo assim, vocês estão avaliando o nosso ano letivo por quem está fazendo as atividades, né? Mas eu queria saber, tipo, vai ser por quem está fazendo, ou vocês vão, tipo, avaliar quem faz, mas, entrega atrasado, ou então faz, mas não faz todas, para poder reprovar. Ou Não, se a informação entregou. que nós estamos recebendo até agora é de justamente avaliar quem está fazendo, quem faz coerente as atividades, porque tem gente que entrega arquivo vazio, às vezes a gente lança algum formulário, principalmente formulário no Class, com 10 questões, a fulana acerta uma ou duas, né? Então a gente vai colocando essas especificações, certo? No final do ano, a informação que a gente tem por enquanto é de que vai ser feito um levantamento de quem realizou tudo isso. De quem não realizou, possivelmente vai ser feito um provão, um apanhadão geral. Tá? Mas eu não sei ainda se isso vai acontecer, até porque o nosso decreto ele vai até novembro, né? Então, acredito que não volte, porque voltar para estudar um mês presencial ficaria Mas até esse bem sem nexo, né? Mas vai ser para todos os alunos ou só para quem não estava fazendo as tarefas? só para quem não estaria fazendo as tarefas. Ah, tá. Tá? Mas ainda não é nada certo, tá, Angel? Porque o governo ele não determinou, ele não fez nenhuma normativa que regulamentasse isso. Né? Então, tudo que a gente faz, a gente depende dessas normativas. Né? Então, e não foi lançado nenhuma normativa ainda sobre como será encerrado o ano letivo de 2020. Eu passo porque tenho autismo, mas é muito à toa, né? Professora, mas assim, em questão de nota, porque a gente tem uma média 6, né? Só que fazendo as atividades a gente não tá tendo noção da nota que a gente tá tirando. Então, no caso, vocês vão ter outro jeito de dar nota, ou realmente só não vai ter nota e vocês só vão decidir, tipo, fulano passou porque fez as coisas e fulano não passou porque não fez. A gente até questionou em relação a isso aí também, nós professores, justamente por conta disso, porque tem atividades que vêm extremamente bem feitas e tem atividades assim que só faz, pelo amor de Deus, né, como os ditados. Mas eu ainda não sei te responder justamente porque não foi definido isso. Né? Então eu não posso afirmar para você, Angel, vai ser assim, não vai ser assim, vocês vão encerrar o ano com médias tal, tal, tal. Né? Então
é muito incerto ainda, né? Eu acredito que lá para meados de novembro, o governo ele vai se posicionar em relação a isso. É questão se vai ser, como você disse, se vai ser aprovado e reprovado, se vai ser aprovado com diversas notas, igual acontece em primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. É muito incerto. 2020 é incerto, né? E eu ouvi falar de um negócio de o governo querer implantar o quarto ano do ensino médio por causa desse ano de pandemia, para poder a gente não ficar tão ruim depois. A senhora acredita que isso vai realmente acontecer? Eu acho que a curto prazo não. Tomara que não mesmo. Deus me livre mais um ano na escola. Não é mais fácil ter Mais um ano reprovado aguentando logo. vocês? Meu Deus. Nossa, professor. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque não tem espaço físico para atender todo mundo. Isso é verdade também. Não tem. Porque, assim, pensem na lógica e no raciocínio. Os alunos que estão lá no primeiro aninho, lá no ensino fundamental, eles vão para o segundo. Por que, que eles não vão permanecer no primeiro, mesmo eles tendo passado pela alfabetização e essa alfabetização não tenha sido boa, digamos assim? Porque vão vir os alunos das creches. Esses alunos das creches, eles não podem ficar fora da escola. Então, esse aluno do primeiro aninho, ele vai ter que ir para o segundo, porque as escolas elas vão ter que inserir esses novos alunos. É igual vocês. No caso, a gente não pode segurar vocês, porque onde que vão colocar os alunos do segundo ano que vão para o terceiro ano que vem? Né? Inclusive, hoje, os segundos anos, eles são turmas muito numerosas. Hoje, as turmas de vocês são uma média de 28 alunos, os 3 terceiros. Os segundos anos são 4, né? E são 4 segundo anos com mais de 30 alunos. Então, são turmas numerosas. Então, onde a gente vai colocar esse povo todo? Não tem estrutura física. Então, por isso que eu acho que não vai acontecer essa questão dos quarto anos por conta da estrutura física. Mas se caso, professora, chega a pessoa assim que não está fazendo tarefa, que tem pessoas que a gente olha que tem tarefa atrasada, que eu vi de maio ainda, que não fez nada. Vai chegar a Tem gente acontecer que não dessas fez pessoas nada mesmo. passarem de ano, eu, na verdade, assim, eu acho meio injusto. Eu acho meio injusto, né? Porque tem gente que se mata. Eu mesmo vou falar, né? Eu, às vezes, atraso tarefa de alguns professores e me sinto mal, porque eu acho que a gente tem que entregar, é obrigação nossa. Se a gente estivesse na escola, a gente tinha que fazer. Então, a gente se mata para entregar. A Ângela sabe, a Ângela tá comigo nessa luta. A gente se mata para entregar essas tarefas em dia, porque a gente se sente mal quando não entrega. E aí tem gente que não tá entregando tarefa nenhuma. Imagina chegar lá no final do ano e passar. Eu não tenho nem palavras assim para argumentar em relação a isso, porque realmente tem muitos alunos aí que fizeram uma ou duas atividades até o momento. A informação que a gente tem é que seriam retidos, né? Mas mesmo assim, quando chegasse lá, eles seriam submetidos a uma prova, e essa prova seria como se fosse um Enem. Ele vai ter que, num dia, fazer uma prova de todas as disciplinas de todos os professores. E é lógico que a gente vai fazer com todo carinho, questões muito bem elaboradas. E aí, eu fico pensando, quando chegar na parte de química e matemática, esse povo... Nossa, a minha disciplina é muito suave, né? Não, professora, porque da senhora ainda, a gente pode, às vezes, meter o migué ali, né? Ou então colocar um pouco da opinião, do senso comum. Mas como que eu vou lá em matemática e falar, eu acho que isso aqui é 5, porque tem cara de 5. Aí é O difícil. famoso, você errou um jogo de sinais ali, você errou Direito tudo, de né? opinião livre. A sociologia, o próprio nome Mas é já fala, verdade, né? sociologia é o estudo da sociedade. A gente pode pensar, né? Não, Tentar entender que as pessoas fazem as coisas, velho. Mas vai lá em matemática. Ai, João comprou 300 laranjas. Mas que raio João precisa de 300 laranjas? É que o João tem uma lanchonete. Não, é brincadeira, pra que né? comprar 500 laranjas se só tem uma boca? Vou quebrar a lanchonete do João. Ai.
Pelo amor de Deus. Esse Eu não posso João nem não falar entende, nada, né? ele gosta de fazer cada coisa sem nexo, que é... Nossa. É sempre o João? É sempre o João, ou então a Maria, Sempre o João. a Letícia, Isso, João, a Maria. a Ana. Sempre tem alguém pra ferrar com a vida. Sempre. Ó, por isso que eu sou da área de humanas, viu, gente? Porque eu também, na minha época de aluno, olha, eu penava, viu? Era só Jesus na causa. Não, mas esse João e Maria, a gente ainda tem que, a Por gente até tem isso que que eu me improvisar. mantenho nessa área. A gente tenta até improvisar, mas tem o negócio de achar X, Y e Z, porque, pelo amor de Deus. Eu falo que minha vida em matemática ela era até boa. No tempo que só se usava matemática com números. Na hora que inseriram o X e o Y, acabou minha vida. Não, professora, pior é quando eles resolvem por Eu um fico monte de pensando figura que cabulosa que a gente não sabe nem o nome. Calcule a área da figura tal. Não sei nem que figura é essa, gente. calcule a área da figura, o X da figura. Por que que X não tem uma mãe pra segurar? Todo mundo tem que estar procurando. Né? Ai, meu Deus. Besta é vocês que ainda perde tempo fazendo. Não é nada, lá no Enem vocês vão ver na hora do pega lá. Aquelas questões de Enem que você Mas o fica. arrependimento de ter feito essa inscrição no Enem, meu Deus. Mas se não faz hoje em dia, todas as faculdades aí, elas exigem o Enem. Né? Ano passado teve uma menina que perdeu aí uma bolsa lá na finca porque não tinha feito Enem. Professora, mas eu falo para a senhora, se eu soubesse que esse ano ia ser desse jeito, que a gente não tá aprendendo, assim, praticamente nada, né? Que tá tudo sendo, assim, na base da gambiarra, essas tarefas. A senhora sabe que a senhora tá olhando as tarefas da gente. Tudo na base da gambiarra. Gente, qual é a chance de passar nesse Enem com a nota boa? É difícil. Aí tira Mas só penso que tá todo mundo assim, né? Tá igual para todo mundo, né? Todo mundo que vai fazer o Enem tá por esse método de ensino aí, né? É o Brasil inteiro. Ah, mas depende também, porque tem umas escolas que assim tá fazendo diferente. Aí tem também os povos mais riquinhos, né, que mete a cara em 3 cursinhos por vez. Tem a questão, né? A senhora é a única professora que dá aula pra gente pra vir aqui explicar qualquer coisa, qualquer coisa. Nenhum dos outros professores não deu a cara pra gente. Teve professor, que eu não vou citar nomes, todo quem tava nas lives, Babão! quem tava nas lives sabe. Teve professor que apareceu uma vez e falou: ai, semana que vem eu dou outra live. Nunca mais apareceu. Nunca mais. Olha, eu já falei que sexta-feira eu não vou, mas eu vou gravar a aula e eu vou colocar lá, tá? Não, mas eu tô falando assim, a senhora já tem ó, um mês que tá vindo e falando, fazendo live e dando aula pra gente. Tem professor que é das matérias mais difíceis, tipo matemática, química e física. Gente, nós não sabemos nada. E os professores não deram o ar da graça. Aí você vai lá no YouTube, 10 vídeos de 30 minutos, quando você vê já tá lá meia-noite, você não deu conta de fazer a tarefa ainda. Justamente eu fiquei mais adepta das aulas em si. Por quê? Porque a gente tinha que pesquisar a aula, aí tinha que assistir a aula, ou então gravar a aula em casa e colocar. Aqui o sistema ele tá gravando, depois só pega e joga lá para quem não assistiu. Quem tem interesse faz, quem não tem, como diz o ditado, lá na frente vai arcar com as consequências, né? Vai sofrer por conta disso lá na frente. Mas Né? o que eu acho pior é que, tipo assim, quando a gente vai reclamar alguma coisa com a direção, eles falam assim, ah, faz um comentário com o seu professor, não sei o quê. Mas nunca ninguém responde. Aí ainda tem uma responsabilidade, aí só coloca lá. Por exemplo, teve essa semana, nem lembro de matéria. Colocou lá a atividade. Responda a questão de 1 a 9 do livro da página 45 a não sei o que lá. E o nosso livro é diferente. E não colocou o nome da aula, não pôs a numeração nem nada, só pôs isso lá. Aí você faz o comentário, não responde. Ô, gente, eu acho Verdade, a fim gente não esse sabia material que do aula agora. era. Ô, Angel, você ficou sem fazer essa atividade ainda? Você conseguiu fazer? Ai, eu peguei de um coleguinha, sabe? É, Olha, Ah, nós tá. pegamos da coleguinha. Ah, tá. É porque, Cais, que eu sabia a aula. Eu também demorei a achar ela. Eu tive que ir na aula passada dela e ver se batia com o mesmo número que ela mandou.
Ai, cada coisa. Nossa, mas é Vai, difícil, professor. Aí imagina, um manda lá 45 até a 54. Mas o meu livro, a 45 é português, a matéria da pessoa é. Não vou falar. mas esse jeito que eles organizaram ficou muito difícil. Ano passado, a apostila agora do Enem, ela batia as páginas nossa com o de vocês. Esse ano não bate, não sei por quê. Essa plataforma aí agora vai nem só tá aí para complicar a nossa vida.